Olá, Brasil! Olá, todo mundo! Vejam que bela tarde! Olá, Esteio! Casa cheia do Canal Rural aqui na Arena Canal Rural. Que grande alegria pra gente ter a presença de cada um de vocês que vem aqui prestigiar, compartilhar, trocar informações. Boa tarde a você aí de casa que nos acompanha nesta quarta-feira. É inverno, começamos a semana com frio aqui no Rio Grande do Sul. Chegávamos aqui na segunda-feira de manhã com temperaturas ao redor de 6 graus. Agora já são mais de 25, 26 graus. Temperatura quente, sol forte por aqui e casa cheia nessa que é uma das mais importantes feiras do Brasil e que o Canal Rural tem o privilégio e oportunidade de trazer para você que nos assiste várias discussões. Na tarde de hoje, mais uma delas que faz a diferença na vida de uma comunidade de mais de 150 mil famílias no Brasil. São 159 mil famílias dedicadas à produção de tabaco. E são com essas famílias e com toda essa cadeia produtiva que a gente vai conversar nesta tarde de hoje, claro, com você que nos assiste. Lembrando que você é sempre o nosso convidado especial para participar, comentar, perguntar para os nossos painelistas, para os especialistas, para os produtores, para quem vai estar aqui nesta tarde conosco. O que vai estar em discussão? Neste fórum, nós vamos tratar do Sistema Integrado de Produção de Tabaco. São 100 anos de história e de desenvolvimento. Este é o evento, uma realização da Souza Cruz, da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, e também do Canal Rural. Vamos começar agora apresentando os nossos convidados desta tarde. Peço uma salva de palmas, saudações a Dimar Froza, diretor de tabaco da Souza Cruz. Dimar, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada pela presença, Dimar, e também agradecemos a presença do Benício Werner, presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA. Benício, boa tarde, seja bem-vindo. Estará também conosco nas próximas horas Romeu Schneider, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco. Romeu, boa tarde, seja muito bem-vindo. Saúdo também Alex Genner, gerente nacional de produção agrícola da Souza Cruz. Boa tarde, Alex, seja muito bem-vindo. O painel desta tarde vai valorizar a iniciativa pioneira implantada em 1918 pela Souza Cruz. É o sistema que garante mercado certo aos produtores e matéria-prima às empresas. É o sistema de integração que se consolidou como uma referência no agronegócio e foi adotado logo após por outras cadeias produtivas. O fórum de hoje vai trazer um balanço desse sistema adotado nestes últimos anos e também projetar o futuro deste sistema de produção que só quando a gente se refere a tabaco envolve milhares de famílias no sul do país e também em outras regiões produtivas. Para tratar deste pioneirismo, afinal, nós estamos falando de um modelo que começou em 1918, um modelo de integração que dá muito certo, que é repetido por outras cadeias produtivas. Eu vou conversar agora com o diretor de tabaco da Souza Cruz e de operações de tabaco do grupo BAT, Dimar Froza, que vem para cá. Dimar, muito boa tarde, seja bem-vindo, o espaço é seu. A gente quer conhecer um pouquinho dessa história centenária, uma história de sucesso. Por favor. Fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no Canal Rural, nesse evento a Expo Inter, esse evento tão marcante para o agronegócio brasileiro, para o mundo que dá certo no Brasil. Mas eu não poderia falar de uma história de sucesso como o Sistema Integrado de Produção sem falar de quem iniciou isso. E aí a gente tem que agradecer aos pioneiros, aos nossos colegas da Souza Cruz, que há 100 anos atrás tiveram essa iniciativa e nos passaram esse legado que tem passado de geração em geração na companhia. Os produtores da época também, que apostaram numa nova forma de fazer negócio, numa nova forma de fazer agricultura, uma forma de fazer com parceria.
e também aos colegas mais recentes, que deram continuidade a todo esse legado. Então, eu gostaria de saudar os produtores que estão aqui, as produtoras rurais que estão aqui, os meus colegas da companhia, as autoridades presentes que já foram mencionadas, muito obrigado. Temos gente de Santa Catarina aqui também, que veio prestigiar essa atividade importante. E dizer que eu tenho a honra, na liderança da atividade agrícola da Souza Cruz, na liderança da diretoria de tabaco, de ter herdado esse sistema e, juntamente com as parcerias que a gente formou durante esses tempos, melhorar ele a cada dia. Esse sistema que visa um equilíbrio de interesses, um equilíbrio onde as duas partes têm o benefício de progredir, de melhorar, mas num conceito bastante amplo, num conceito holístico. Não é só produzir, ter alguém que vai comprar aquele produto. É produzir esse ano, produzir o ano que vem, receber a relação de assistência técnica, continuar melhorando, inclusive sugerindo melhorias para a indústria. E é assim que a Souza Cruz desenvolveu. A Souza Cruz aprende a cada dia. Obviamente que nós temos que conseguir o mercado para esse produto. E para que esse mercado fosse possível, a gente teve que trabalhar 3 pilares fundamentais, que é o desenvolvimento econômico do produtor. E a gente, quando fala do produtor, fala da propriedade. Nós entendemos que um produtor de uma pequena propriedade de tabaco, que na nossa média no Brasil, no sul do Brasil, se fala de áreas de 14,5 hectares, a área total da propriedade, e que esse produtor tenha não só a atividade de produzir tabaco, mas uma atividade de produzir futuro, e aí começa pela família, enviando ou participando dentro da sociedade em que ele convive, tendo oportunidade para que todas as crianças tenham acesso à escola e que dê a opção para, depois de adultos, que eles venham a ser produtores também ou descubram outro tipo de oportunidade. Isso tem acontecido. Então, a história do sucesso, esse exemplo de prosperidade e sustentabilidade, é porque ele pensa na propriedade e na família que está lá na propriedade. É um negócio que já faz 100 anos e parece que a gente está começando agora. Nos tempos mais recentes, a difusão de tecnologia, por exemplo, que hoje é uma realidade na Souza Cruz, fez com que os jovens que saíram para estudar tivessem interesse de voltar, aí sim por opção. Não como no passado mais longínquo, onde não se tinha opção. Hoje, o jovem volta por opção, depois de ter estudado, e continua essa atividade na propriedade, que gera renda, e os dados estatísticos que o próprio Sinditabaco levantou, eles mostram, as federações também avalizam isso, mostram que o produtor de tabaco ele tem, numa área de terra onde ele pratica a diversificação de cultura, uma renda maior do que outras culturas. Não, a gente não está com isso menosprezando as demais culturas. Pelo contrário, porque a gente incentiva que se plante tabaco, mas também plante outras atividades, outras culturas. Assim que a Souza Cruz trabalha. E nós estamos hoje felizes também porque 100 anos, poucas empresas duram 100 anos. Um sistema que dura 100 anos e que ele vem melhorando a cada ano, ele mostra que não é feito de um lado só. É feito de parceria. E a parceria, quando a gente fala de parceria, talvez esse seja um dos maiores valores que a Souza Cruz tem, de trabalhar sempre em parceria, com as associações, com os representantes dos produtores, com os próprios produtores, enfim, com a sociedade civil organizada e com a tecnologia, com as universidades. Nós temos investimentos massivos na área de pesquisa, mas não por isso que a gente faz sozinho, a gente faz junto com universidades, buscando tecnologia, para levar essa tecnologia para os produtores, para que eles possam produzir melhor, ter uma melhor qualidade de vida, aumentar a renda e progredir. Esse que é o nosso conceito, progredir com responsabilidade, preservando o meio ambiente, cuidando da propriedade onde eles moram, como se aquele ativo tivesse que durar perpetuamente. E é isso que a gente tem visto. A gente visita uma propriedade um ano, depois de 2 ou 3 anos se volta naquela propriedade, ela está ainda melhor do que estava. E aí o papel do nosso orientador agrícola. Nós temos uma força de campo que ela interage com o produtor, com a produtora rural, no dia a dia. É uma parceria muito intensa, é um negócio que os dois lados têm que se beneficiar, é uma segurança para o produtor e permite com que, através desse sistema, que como foi mencionado,
no início pela Kellen, serviu de modelo até para outras atividades no Brasil, a gente conseguiu buscar o mundo como cliente da Souza Cruz, o cliente até do setor, porque esse produto que é adquirido no Brasil não é só uma caixa que tem tabaco lá dentro. Essa caixa tem qualidade, ela tem segurança de suprimento, ela tem controle de todos os defensivos que são utilizados nessa propriedade, que, por sinal, é um dos melhores quantidade de defensivos agrícolas usados em todas as atividades agrícolas do nosso Brasil. E também, esse produto ele tem a qualidade para competir com os melhores tabacos do mundo. Além disso, esse produto ele tem a segurança de que no próximo ano o cliente pode voltar aqui, porque pelo sistema integrado nós vamos garantir que a gente vai ter isso no próximo ano e no outro ano e no outro ano. Ou seja, tem uma previsibilidade que é boa para as duas partes. O produtor sabe que vai poder continuar produzindo no ano seguinte ou no outro ano, e também sabe a indústria que poderá oferecer esse produto para o seu cliente, que vai ter o suprimento dele no ano que vai chegar. Então, a Souza Cruz investe nessa atividade há 100 anos e tem horas que parece que a gente está começando agora. Tá? A difusão de tecnologia, como mencionei, que chegou recentemente, deu um salto em termos de redução de mão de obra intensiva, fez com que o produtor tivesse mais tempo para outras atividades e principalmente para planejar a propriedade. Planejar como um negócio. Não se chama mais só de produtor, mas de empreendedor rural. O empreendedor que ele tem que planejar o seu negócio, como diz o meu amigo Claudimir, na Souza Cruz, o produtor tem que fazer conta. Ele tem que ver onde ele vai investir, onde ele não vai investir, onde ele vai investir hoje e onde talvez ele tenha que esperar um pouco mais para investir. Então, os nossos gerentes de campo, os nossos agrônomos, trabalham isso juntamente com os produtores e aí foram desenvolvidos em parceria com federações, com universidades, iniciativas como o Produtor Rural Sustentável, onde a gente consegue acompanhar um produtor, o que é melhor para aquela atividade. O sistema integrado, ele é tão democrático, eu vou dizer assim, então a parceria é tão importante que ele discute junto com o produtor o que é melhor ele produzir, quanto ele deve produzir, e muitas vezes o produtor até tem que reduzir um pouco a produção de tabaco pela conta, pelo resultado dessa análise feita, e produzir um pouco mais de outra atividade, que esse módulo ele se encaixa melhor naquela propriedade, considerando a disponibilidade do solo, rotação da cultura e também a mão de obra disponível. Então, essa é a nossa grande fortaleza, a fortaleza da Souza Cruz. Eu acho que a Souza Cruz participou do desenvolvimento do Brasil, da agricultura brasileira, e tenho orgulho de dizer que essa nossa parte do agronegócio ela é relevante para a Souza Cruz, é relevante para o Brasil, a gente contribuiu e, como eu falei, a gente parece que está começando agora. A gente quer fazer mais 100 anos, certamente vamos tentar deixar o legado assim como recebemos, contando sempre com os parceiros que estão junto com a gente, contando com as senhoras e os senhores produtores, os jovens que estão assumindo as propriedades, que estão ampliando e que vocês façam que essa propriedade continue ganhando valor, que dê qualidade de vida, que dê vontade de se morar lá no campo, que vale a pena sair para estudar e depois voltar. Se dizia no passado, né? Se você não estudar, vai ficar na roça. Hoje parece estar se dizendo o seguinte: se você quer ficar na roça, tem que estudar. Então, são mudanças, a gente vê que essa evolução foi muito rápida. Os nossos cuidados, a nossa dedicação, temos um acordo, o Sistema Integrado também contemplou esse acordo com o Ministério Público do Trabalho, que controla todas as crianças dos produtores de tabaco, controla frequência escolar e matrícula. Então, esse é um incentivo, é alguma coisa prática, concreta, reconhecida internacionalmente como um dos melhores modelos. O controle de mata nativa, eu acho que a gente nem discute mais isso. Esses dias alguém me perguntou, mas como é que se faz para que o produtor tenha essa consciência? Não precisa mais falar com o produtor isso. A família fala, a família discute, os filhos discutem. Não tem mais essa preocupação, vou tirar proveito da terra, vou tirar proveito, vou destruir a mata nativa, o meu rio. Não, esse é o melhor ativo que o produtor tem. E no Brasil, a maioria dos produtores moram, inclusive, na propriedade. É mais uma razão para que isso, então, funcione dessa forma. Gostaria de aproveitar para agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer da importância do Sistema Integrado de Produção, do orgulho que eu tenho de fazer parte desse modelo
como membro ou participante da Souza Cruz há 40 anos. Tenho orgulho, não posso deixar mais uma vez de agradecer aqueles que iniciaram, os pioneiros que tiveram essa iniciativa, e não vou perder também a oportunidade de dar um meu muito obrigado aos produtores que aqui representam os milhares de produtores do sul do Brasil. Vocês estão representando hoje aqui bastante quente, dá para ver pelo suador que eu estou passando aqui, mas certamente vai valer a pena vocês saírem daqui e voltarem para casa e dizer, pô, tenho parte nessa história, e os mais jovens que estão chegando dizer, vou fazer parte da história que começa a ser construída hoje. Quando a gente tem um fórum como esse, agradeço muito ao Canal Rural, que permite discutir a nível de Brasil esse tipo essas iniciativas, certamente isso consolida algo que já está feito, mas cria uma responsabilidade ainda maior para nós, porque nós temos que fazer que continue dando certo e que continue ainda melhor, para que mais produtores possam sorrir, para que mais produtores, como o Iro me mostrou na pesquisa do Sintabaco, possam continuar com renda média superior à média brasileira da agricultura, para que nós possamos continuar com indicadores que dizem que mata nativa não se discute mais na propriedade, para que mão de obra infantil, a eliminação e erradicação da mão de obra infantil tenha sido uma realidade, uma conquista brasileira, e muitas outras iniciativas, sem nunca termos esquecido do pilar econômico. O pilar econômico, porque não adianta ter um discurso para cuidar do meio ambiente, para cuidar do social, se no final do dia o produtor não tiver dinheiro no bolso. E é isso que a gente se preocupa. A gente quer isso, e o nosso cliente vai continuar recebendo um produto não só de qualidade de primeira, a preço competitivo, mas de forma que foi produzida como um modelo que os melhores países em termos de agricultura do mundo não podem dizer que estão à frente do Brasil. Essa é a história do sistema integrado. Então aí eu abro assim esse debate, o começo desse dia. Muito obrigado, Kellen. Muito obrigada ao Dimar Froza, que abre esta tarde conosco. E neste momento eu os convido para juntos nós assistirmos a um vídeo que conta um pouquinho desta história de 100 anos do Sistema Integrado de Produção de Tabaco.
é o meu lugar. Nasci menino, lá fora no campo, onde as asas voam livres desde o ninho, abri minhas asas à vida, pra voar. A cidade, moça linda, bem brilhosa, seus encantos me apresentado, comigo quis namorar. Eu não me vejo aqui, eu não vejo aqui como meu lugar. E eu sempre matutando. A pergunta se recusa a me abandonar. Será aqui o meu lugar? Trabalho? Ué, achei que o trabalho fosse lá fora no campo. Também, né? Hoje, homem quase feito, comecei a entender. As ideias como as melancias chacoalhando na carroça começaram a ser Tá fazendo algum trabalho de aula? Não, tô só vendo umas coisas aqui. Vendo o que tem de curso nas faculdades aqui por perto. Descobri onde eu pertenço. Lá onde a natureza é rainha, para ser e madrinha do homem do campo. Aqui é o meu lugar. Fazer vestibular. Agora eu já me decidi, pai. Eu vou fazer gestão em agronegócio. Muito bacana, hein, gente? Parabéns pelo vídeo. E eu tenho certeza que muitas famílias aqui presentes se identificaram com a história. E a gente vai continuar agora porque tem uma ação comemorativa a esses 100 anos, não é, Froza? Vem pra cá contar pra gente. Por favor. A revista que a gente está celebrando nessa Só fala revista. aqui pra galera te ouvir. Nessa revista a gente conta um pouco dessa história, tem alguns nomes, alguém que conta o que ajudou, o que fez, como percebe os 100 anos, o sistema integrado. Então eu deixo como uma lembrança para você. Obrigada. E aqui uma canequinha para ter nas suas mesas lá do teu Muito escritório. obrigada. Tá bom? Obrigada, Froza. Valeu, obrigado. Vou mostrar aqui para todo mundo. 100 anos de sistema integrado, tá aqui nessa câmera, o pessoal de casa consegue ver. Uma edição especial, produtor integrado de tabaco, uma história de sucesso, um exemplo de prosperidade e sustentabilidade. Muito obrigada pela lembrança, parabéns pelo trabalho. Trabalho pioneiro e que está inspirando aí gerações e gerações e servindo de exemplo, né, para outras culturas do agronegócio, como nós já falamos aqui. Para continuar a nossa tarde de histórias, de emoção, de evolução e também de projetar tendências, eu converso agora com o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, Benício Werner. Ele que é formado em Ciências Contábeis, tem especialização em Gestão de Riscos em Agribusiness e em Gestão de Processos. O Benício vai conversar com a gente agora. Vem para cá, Benício, pode ocupar o seu lugar. Aplausos para o Benício. Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. E nós, como estamos falando em sistema integrado, e dentro do sistema integrado, nós, como a FUBA, queremos compartilhar esse espaço aí com nossos colegas que representam os produtores, junto com as empresas fumageiras. Temos aqui o Marco Antônio, que representa a Farsul, e o Nestor Bonfante, que é vice-presidente da FETAG, está também aqui. E também todos os nossos colegas que também estão aqui. Também saudar os painelistas que fazem parte hoje. Está aqui Caruíro Schink, também presidente do Sintabaco, representando ali a Secretaria da Agricultura. E também a Valdirene. Quem é de Santa Catarina sabe, mas aqui nós estamos só no Rio Grande do Sul. Nós temos no Rio Grande do Sul a Emater, que acompanha a classificação, e ela é da SIDASC, que coordena lá a classificação no estado de Santa Catarina. Então, vendo como a representação dos produtores, ela, na verdade, é as 3 federações dos trabalhadores rurais, também as 3 federações rurais e mais a FUB. Então, nós somos 7 entidades que estudam, representam os nossos produtores. Inclusive, já no dia
4, nós teremos um encontro entre nós e depois com as empresas para já tratar a próxima safra, diferentemente como nós vinhamos fazendo. Bom, então... Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre a própria FUBRA, porque ela, na verdade, ela se integra nesse sistema também. A fundação dela ali, vocês estão vendo, então, essa foto, onde foi a data da fundação, em 1955, e tinha objetivos que tinha na época também. Hoje nós não temos tanto, porque hoje nós temos representação, né, Marco? Mas naquela época nós não tínhamos essa representação, então tínhamos instabilidade de preços e mercado, inexistência de auxílio econômico contra danos por granizo nas lavouras. E tinha mais um item que constava do estatuto, que é a diversificação de culturas. E tinha uma outra palavra bem interessante que antigamente a gente conhecia, e trazer civilidade no meio rural. Então a civilidade a gente ficou olhando, mas isso tem uma significância também um pouco que o próprio Froza falou. É uma partezinha que está dentro da própria sustentabilidade. Então, 1955 foi a fundação da FUBRA. A FUBRA não era para termos o sistema mútuo, não era para ter o seguro em si. A diretoria da época foi atrás de companhias de seguro, mas nenhuma delas quis aceitar esse risco. Foi dito que é um risco muito alto. Então, a própria entidade entendeu com os seus associados de criar o sistema mútuo. Preciso fazer um parênteses aqui. A entidade teve um apoio muito forte do Estado do Rio Grande do Sul, porque inicialmente, vocês podem ver na tela, inicialmente era só no Rio Grande do Sul. Então, a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul deu muito apoio, nós fomos seguidamente socorridos financeiramente, porque a área pequena, com queda de granizo, com poucos participantes no sistema mútuo, está na cara que sempre ia dar prejuízo, né, Froza? Isso aí não tem como, né? A probabilidade era muito grande. Então, a área tem que ser extensa para a probabilidade de prejuízo ser menor. E aí, então, começa aqui uma história de integração. Em 1963, no noroeste do Rio Grande do Sul, se plantava já o fumo burley. Mas era o comum, mas o fumo burley vinha sendo introduzido. E no outro lado do rio Uruguai, tinha produtores de tabaco e, por sinal, era da Souza Cruz. E eles começaram a pressionar. Por que o Rio Grande do Sul, se cai granizo lá, o produtor tem proteção? E por que nós aqui não? Então, houve um trabalho de aproximação maior entre a Souza Cruz e a própria FUBRA, de nós também levar a extensão do sistema mútuo, que era Rio Grande do Sul, também para Santa Catarina, e aí já se aproveitou para levar também para o estado do Paraná. E aí, então, ficou esse nome de Associação dos Fumicultores, ficou o nome de Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, que continua até hoje. Então, houve uma integração de estados e também com as empresas. O que o sistema oferece hoje? Nós temos, para a lavoura, o sistema mútuo que paga os danos causados pelo granizo. Se nós olharmos essa última safras, 2017 e 2018, vocês podem ver que tínhamos 105.749 inscrições, mas associados somente 90.372, porque tem associado que tem mais de uma lavoura. O que se pagou? Os atingidos foram 21.651 e o que a FUBRA pagou para os seus associados atingidos foi 99.580.000. Aí nós temos também o sinistro em estufas.
nessa última safra, foram danificados 1.261 estufas e o valor pago a eles foi 6.326.000. E óbitos, nós tivemos 658 associados falecidos e eles receberam, então seus familiares receberam 6.422.000. Então esse ali é o sistema mútuo que está ali auxiliando também o nosso associado nas horas mais difíceis. Agora vamos olhar as famílias produtoras. Nós temos 2 números ali. Um é sul do Brasil, que são 149.350, e se nós olharmos o Brasil, nós temos 159.610. Antes, Froza já falou, a área média, pela pesquisa da última safra 2017 e 2018, o produtor que estava inscrito no nosso sistema mútuo, pode até no número todo ser maior que essa média de 14,6 hectares. E esses que estavam dentro do nosso sistema inscrito tinham, então, 2,74 hectares de tabaco. E os camponeses, os produtores que estão lá vivendo, não é só aqueles que trabalham, mas também dentro da família tem menores que não trabalham até os 18 anos, mas estão lá. Então, o pai está pagando os estudos, tem muitas vezes, tem familiares, tem os avós que estão junto. Então, nós temos lá camponeses que, na verdade, eles dependem. No Brasil, são 749.500. No sul do Brasil, somos 701.347 pessoas. A produção de 2017 e 2018. No Brasil, 707.034 toneladas. No sul do Brasil, 685.983 toneladas. Os 3 estados do sul são os maiores produtores. O Rio Grande do Sul é o maior, Santa Catarina o segundo, depois Paraná. E de fora desses 3 estados do sul, nós temos em segundo lugar a Bahia, que tem 2 tipos de tabaco, que é para charutos e também fumo em corda, que é 7.500, em torno disso ali, e depois tem um projeto ali de fumo Virgínia em cocos, que produz em torno de 5.600. E depois o outro produtor de relativa significância é o estado de Alagoas. O que nós recebemos em termos de receita nessa última safra? No Brasil, 6.443 bilhões de reais. Nós, nos 3 estados do sul, recebemos 6 bilhões 278 milhões de reais. Quais são os municípios nos 3 estados do sul que produzem tabaco? Então, nós podemos ver ali, o Rio Grande do Sul tem o maior número, 227 municípios. Aí vem Santa Catarina com 204 municípios, e depois vem o Paraná com 125 municípios produtores de tabaco. Então, nesse momento, quero deixar mais uma vez um agradecimento para o Canal Rural, que oportunizou também de mostrar para o Brasil o que representa, na verdade, o tabaco a nível Brasil, não só como um produto que é utilizado e produzido aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas sim Brasil, mas principalmente o que isso representa para a nação brasileira. Porque nós somos o primeiro país exportador de tabaco e nós somos o segundo maior produtor de tabaco. Só na nossa frente está a China. Então, esses produtores que aqui estão e que a gente agradece muito de estarem aqui, eles que são o sustentáculo da FUBRA, eles que levam a FUBRA para frente. A diretoria que está aqui presente, o Marcílio, o Romeu e também o Marco Dornelles, o vice-presidente, a gente está fazendo o trabalho que o nosso associado pede. E nós temos uma colaboração muito grande do nosso quadro de funcionários, que estão sempre lado a lado. E nós sempre dissemos, e nós todos
temos que admitir de que quem é o nosso patrão são os nossos associados. E se a FUBRA está aqui, está hoje, e está aqui, e está forte, é porque o nosso quadro social é que nos dá essas condições e também pela integração dentro do sistema integrado, porque aumentando a produção brasileira, a FUBRA teve que se enquadrar também nesse crescimento, porque nós não podíamos ficar atrás, porque quanto mais produção nós tínhamos, quanto mais produtores produzindo, nós tínhamos que estar também, Froza, aparelhados para poder atender todos esses produtores. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Benício Werner, presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA. Agora a gente vai conhecer um pouquinho a visão do presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, Romeu Schneider, que é formado em administração e também é presidente da Agrocomercial, a FUBRA. Primeiramente, muito boa tarde, Romeu. Divida um pouquinho com a gente da sua visão sobre este assunto. Muito boa tarde a todos vocês que estão aqui, senhoras e senhores, colegas da FUBRA também tem uma porção aqui presente, colega de diretoria Marcílio, Marco Dornelles, Benício presidente, eu sou secretário da associação e ocupo a função de presidente da Câmara Setorial há mais de 10 anos. Não contínuos, 9 anos contínuos e agora depois, com um intervalo de 2 anos, eu novamente fui reconduzido. Mas só para vocês terem uma ideia, a questão da Câmara Setorial tem uma estrutura, que isso é uma instituição do Ministério da Agricultura. E são 4 pilares que conduzem, o que sustentam a Câmara Setorial. Então, o primeiro fato, os primeiros assuntos que a gente trabalha são os produtores de tabaco. Em segundo lugar, vem os trabalhadores na indústria, em terceiro lugar vem a indústria e em quarto lugar o próprio governo. São esses os 4 pilares. Dentro disso ali, inclusive, usando uma expressão do Iro, presidente do Sem Tabaco, o maior sócio de toda a cadeia produtiva do tabaco, de toda a produção de tabaco, o maior sócio disso é o governo, porque mais de 50% da receita gerada fica em impostos. E isto que o mercado legal tem apenas 52% no Brasil, o restante é mercado ilegal. E a gente sabe porque o mercado ilegal está tão forte, porque vale a pena a sonegação e correr os riscos, porque dá para ganhar muito dinheiro em cima disso. Mas eu gostaria só de colocar uma pequena observação em relação ao sistema integrado de produção de tabaco, que ele é extremamente importante, porque o sistema integrado de tabaco, através dos orientadores agrícolas, levou tecnologia, conhecimento de tecnologia para os produtores para produzir com qualidade. Só que esta tecnologia ela não foi só utilizada para o tabaco, ela também foi transferida e adaptada para as outras culturas, porque o produtor de tabaco ele é extremamente diversificado. Quando se fala em monocultura do tabaco, isso é simplesmente, isto é, para dizer alguma coisa negativa, o que não condiz com a realidade. Quem produz tabaco tem a propriedade, ele produz outras culturas para o seu sustento e para vender as sobras. E a tecnologia que ele aprendeu para produzir tabaco com qualidade, ele também está utilizando para a produção com qualidade de feijão, de milho, de arroz, de criação de gado e de outras culturas dentro da sua propriedade que são muito importantes. Então, eu realmente preciso elogiar essa iniciativa da Souza Cruz e ela é tão forte porque hoje ela está consolidada em outras atividades como o frango e o suíno também no sistema integrado. Muito obrigada, Romeu, que recebe os nossos aplausos. Muito obrigada.
E passamos agora ao gerente nacional de produção agrícola da Souza Cruz, Alex Guiener, que ele é formado em administração e tem MBA em gestão empresarial. Boa tarde, Alex. Boa tarde, tudo bom? Bom, gostaria de primeiramente saudar a todos os presentes aqui e também saudar aos telespectadores e internautas do Canal Rural e agradecer o convite aí para fazer parte desse painel e principalmente por estar aí ao lado de três lendas do tabaco que muito fizeram e fazem ainda pelo setor. Se somados os anos de experiência do Romeu, do Benício e do Froza, são mais de 120 anos. Então a gente está aí debatendo um tema e eu vou somente corroborar com o que eles já falaram e dizer que a Souza Cruz está muito contente de estar celebrando esses 100 anos do Sistema Integrado de Produção, tá? E é o nosso dever, é o que a gente quer, a nossa ambição, continuar investindo no sistema integrado, trazendo sempre melhorias para o campo e prosperidade para os nossos parceiros, nossos produtores. Então, a gente tem diversas ações que a gente vem fazendo, a gente não quer simplesmente que o nosso produtor ele seja um trabalhador rural, mas a gente quer trazer um modelo de gestão de propriedade. A gente já tem aí o programa Propriedade Sustentável em parceria com as federações dos trabalhadores rural, com a EPAGRE. Então, o primeiro piloto aí que iniciou há poucos anos atrás, a gente já tem 240 propriedades sustentáveis, onde a gente ajuda os nossos produtores a fazer cálculo. E quando eu digo fazer cálculo, é fazer toda a contabilidade da propriedade, não é somente ver quanto de rentabilidade esse produtor está tendo com o tabaco, mas sim também com outras culturas, porque, afinal de contas, a Souza Cruz ela incentiva a diversidade, mas a gente tem que também ter certeza de que o produtor está gastando o tempo e os recursos e fazendo o investimento correto naquela propriedade para ele ter o maior retorno e, consequentemente, prosperidade. Porque, afinal de contas, em paralelo a isso, a Souza Cruz vem investindo bastante. A gente tem um departamento de pesquisa que vem trazendo inovação ano após ano. Um exemplo disso é os nossos difusores de tecnologia, que cada safra a gente tenta aumentar o número de tecnologias no campo, que vem nos mostrando um aumento de produtividade, um aumento de qualidade. E no momento em que você consegue ter esse aumento nessas duas questões e ainda mais você aumenta a sua área produtiva, o que acontece é que o produtor ele fica contente com o retorno que ele está tendo. E o produtor estando contente, ele é um produtor sustentável. Porque, como já foi dito anteriormente, nós olhamos para 3 pilares quando se fala em sustentabilidade: o pilar econômico, social e ambiental. E o produtor só vai olhar para o lado social e ambiental quando o lado econômico estiver bem. E até vou pegar uma fala do secretário ou da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, que fala que o produtor, quando está no vermelho, ele não cuida do verde. Então, isso é uma questão importante aí a ser colocada. A gente sabe que o produtor, ele tendo a rentabilidade correta, ele vai produzir e produzir com qualidade e sustentabilidade. Isso é o que o nosso mercado, é o que a indústria espera, tá? É assim que a gente vai prosperar também e vai fazer com que as nossas exportações continuem aumentando. Então, por último, eu gostaria de fazer uma menção também ao vídeo que foi mostrado para vocês. Apenas ali, eu acho que alguns 30 segundos de um vídeo de mais ou menos 10 minutos que foi feito para celebrar esses 100 anos do Sistema Integrado, que a gente, no nosso plano de relacionamento com os nossos produtores e principalmente aqueles que têm sucessores jovens no campo, que estão naquele momento
em que a gente sabe que um grande desafio que o agronegócio como um todo tem, que é o êxodo rural, a gente vai lá, conversa com esse jovem, a gente coloca para ele a necessidade que ele tem de se especializar, de fazer um curso técnico ou um curso superior, e para que ele venha de volta para a propriedade, para gerir essa propriedade e não ser simplesmente um trabalhador do campo. Então, seria isso. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Alex, que recebe as nossas saudações. Eu gostaria de lembrá-los que vocês podem comentar, fazer perguntas, participar do nosso painel, seja você que está em casa ou você que está aqui com a gente direto de Esteio na Expo Inter. Eu gostaria agora de chamar neste momento um vídeo que vai mostrar para a gente um programa de propriedades sustentáveis que está em linha com o que o Alex disse, né? Produtor no vermelho não cuida do verde. Vamos olhar esse programa de sustentabilidade no vídeo. Meu propósito hoje é dizer como foi concebido o programa Propriedade Sustentável, que foi desenvolvido lá em 2007, portanto fazendo 10 anos, em parceria com a FETAESC, a EPAGRE, a Souza Cruz e posteriormente veio a FETAG e a FETAEP, FETAG no Rio Grande do Sul e a FETAEP no Paraná, visando inicialmente fazer contabilidade rural para depois levar propostas de desenvolvimento para o agronegócio familiar na pequena propriedade do sul do Brasil. São 12 polos de acompanhamento em propriedades rurais, aí perfazendo 240 estabelecimentos agropecuários sendo acompanhados. Que tem o objetivo de levar qualidade de vida para o produtor. É um dos principais objetivos. Em si, leva a tecnologia de gestão a esses agricultores. Fato de que esses produtores precisam saber quanto que eles vão ganhar, precisam planejar a propriedade, precisam verificar qual é o seu ganho e qual é o estímulo para ficar na propriedade ganhando dinheiro. E este programa em si, como propriedade sustentável, ele traz essas contas para esses agricultores de uma forma prática, de uma forma que o agricultor entenda, de uma forma que ele pode compartilhar com a família. Então, a gente, a partir das informações coletadas dos produtores na contabilidade agrícola, a partir do Contagri, usar esses dados para conhecer a realidade das propriedades, a sua estrutura, o seu modo de produção e, a partir disso, definir o planejamento para saber exatamente onde os produtores podem chegar, qual a estrutura que tem, quais os meios de produção disponíveis e procurar, a partir disso, auxiliá-los a tomarem as melhores decisões, né? Porque a informação é a base da gestão, do planejamento. O meu trabalho com essas famílias é prestar assistência técnica e levar todos os princípios do programa, né? Sempre baseado nos 3 pilares da sustentabilidade. Ou seja, a gente trabalha a parte econômica, né? A gente trabalha a parte ambiental e a gente trabalha a parte social. A parte principal, que é gestão. Planejamento e gestão. Então a gente trabalha com assistência, mas a gente planeja, a gente faz com que o produtor bote para fora os sonhos, os planos, e aí a gente ajuda a construir esse planejamento e ao mesmo tempo a gente faz o acompanhamento, o controle de tudo o que acontece. A partir desse programa, do desenvolvimento das atividades propostas por ele, é possível incentivar o jovem a continuar na agricultura, porque ele passa a ver a propriedade de uma outra forma, como uma coisa rentável, como uma opção de vida melhor do que sair da propriedade e buscar outra alternativa na cidade. No começo eu achei muito chato. Pura verdade, eu quase nem queria fazer de tão chato que eu achei. E a partir dos 2 anos eu comecei a gostar, porque foi me trazendo benefícios. Então eu comecei a notar uma melhora a partir do 3º ano, quando eu comecei a notar de verdade o que eu estava gastando e as margens de lucro que eu estava tendo ou não. A gente não tinha noção do que se gastava e hoje tu tem um planejamento, que é muito importante, porque a gente se programa para uma safra futura. Tu sabe o que tu gasta e tu sabe também perto do que tu vai conseguir
fazer com a safra, lucrar com a safra. Há 10 anos atrás, a gente não tinha tanto incentivo, não tinha tanto apoio, não tinha tanta qualificação quanto a gente tem hoje. E isso é muito importante para nós. É ver que a empresa nos enxerga como pessoas fundamentais para o negócio deles, que queiram que a gente cresça para que eles também possam crescer e que nós, numa via de mão dupla, nos tornemos pessoas e empresa melhores, produzindo com cada vez mais qualidade. Que bacana, aplausos para a iniciativa. E o mais bacana de tudo isso é ver a história real, as famílias, né, os depoimentos. E é, sim, uma história de um século, uma história que dá certo, dessa integração. A gente vai contando na tarde desta quarta-feira, que estamos ao vivo de Esteio na Expo Inter. Você viu no vídeo alguns depoimentos de produtores e agora você vai ver mais depoimentos ao vivo aqui nesta edição. Eu gostaria de chamar para vir aqui ao púlpito o produtor Oladi Schroeder, do município de Vale do Sol, Rio Grande do Sul. Oladi, recebe os aplausos de todos nós, venha para cá. Meu nome é Oladi, eu moro no Vale do Sol, Faxinal de Dentro, no caso. Então eu vim aqui para fazer um depoimento da nossa trajetória da planta de fumo. Então, integração para mim, eu posso explicar bem certinho como foi e como vai ser, né? Então, eu estou com 40 anos de produção, 40 anos de tabaco, eu e a minha esposa Marli, então trabalhamos tudo junto, unidos. Então, eu comecei a minha vida trabalhando com 1,5 hectare de tabaco e entregando a metade, a outra metade era minha. Então, a gente foi indo com a parceria com a Souza Cruz, tinha orientação técnica, tinha de tudo que era bom e eles ensinavam como manusear a terra, as lavouras no campo, né? E com agrotóxico e tudo, assim a gente foi evoluindo. Hoje eu estou com 15 hectares de tabaco. E tenho meus filhos que também estão produzindo. Então, isso é tudo um orgulho para nós e deixa a gente muito satisfeito, no meu caso, com a Souza Cruz, né? Os meus filhos plantam 15 hectares também, então, na verdade, dá em torno de 30 hectares. É a produção em torno de 5 a 6 toneladas. Não, 80 a 90 toneladas. Então, é um orgulho muito grande a gente estar aqui falando para você, representando meus parceiros e tudo. É uma satisfação muito grande. Eu não canso de dizer isso, que o tabaco para nós, além de eu plantar o tabaco, eu estava esquecendo, vou falar, eu tenho a criação de gado, não é muito, mas tenho um soja que a gente planta. Então, a gente fica muito orgulhoso. Eu estou satisfeito, não estou rico, mas eu estou satisfeito com a minha vida. Muito obrigado. Obrigada pelo depoimento, Oladi Schroeder, que vem aqui em nome de vários produtores contar um pouco da sua experiência. Parabéns pela trajetória. Ele que é do município de Vale do Sol, no Rio Grande do Sul. Agora é uma tarde da gente relembrar, né? Afinal, são 100 anos de história e para 100 anos de história a gente precisa, claro, de muita gente engajada nesse processo. E a gente está falando de gente de várias regiões aqui do Rio Grande do Sul também. Convido agora para vir aqui ao palco Gustavo Juncker, ele que é do município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Vamos saudar o Gustavo, venha para cá. Boa tarde a todos, então. Eu sou o Gustavo, tenho 18 anos e esse ano é o primeiro ano que eu estou produzindo tabaco na propriedade. Então eu vim aqui para fazer um relato sobre um filho de um agricultor
que tinha a ideia de sair do campo e ir para a cidade à procura de algo, e ao estudar decidiu voltar para a propriedade e permanecer seguindo a trajetória da família. Então, quando eu fui estudar, o primeiro plano de estudos que a gente teve foi conhecer de fato o que a minha família fazia. E a partir disso, eu percebi que a minha família tinha algo que era muito incrível. Era uma coisa assim, fora do comum. E com isso eu comecei a gostar disso tudo. E hoje eu quero seguir o que eles fazem. E um grande incentivo para mim voltar para a propriedade, continuar na propriedade, é o apoio dos meus pais. E também saber que o negócio deles de fato é viável e vai dar um bom futuro para a nossa família. E também agradecer muito ao Sistema Integrado, que nos dá a segurança de toda a nossa produção, desde o começo até o fim da produtividade. Eu queria agradecer por estar aqui, por poder representar todos os jovens agricultores. E muito obrigado. Muito obrigada ao Gustavo, que veio aqui fazer o relato de um jovem, né, 18 anos, ele que é produtor rural em Santa Cruz do Sul. Gustavo Juncker, obrigada pelo depoimento. Tem gente emocionada aqui na plateia, isso é muito bacana, né? Eu me emociono de ver a história de vocês e é muito rico porque eu sei que quem está em casa também se emociona. É uma história de superação, uma história de integração e é por isso que a gente está aqui juntos hoje, para comemorar aquilo que deu certo, diante de tantas adversidades que cada um de nós sabe que enfrenta. Ver a celebração da superação, do sucesso é sempre muito bacana, é muito especial. Vamos ouvir mais histórias agora que vêm de Gramado Xavier, no Rio Grande do Sul, onde fica a produtora rural Bernardete Tomasi. Bernardete, vem para cá contar para a gente a sua história. Bernardete, que é saudada por todos nós. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a nossa empresa Souza Cruz pelos 100 anos de integrado de produção de tabaco. Uma história de sucesso, um exemplo de prosperidade e sustentabilidade, da qual eu faço parte, eu e minha família, há quase 30 anos. E aí, então, que vem a história do meu orientador, Gilberto Carminati. Gilberto, eu quero te agradecer. Quando começou o programa Propriedade Sustentável, a gente trabalhava com um montão de cultura. Até eu falei ali no vídeo que eu achava chato quando ele chegou lá para anotar o que devia anotar, porque eu anotava nada. A gente plantava milho, uva, produzia ovos, tabaco, e nada era bem feito. E como eu acho que vocês, como produtores rurais, todos acham e pensam que na propriedade devemos ter um carro-chefe. E eu acho que lá onde a gente mora, o nosso carro-chefe, para quem mora lá no interior e planta, o que mais rende para nós é o tabaco. Claro, as outras culturas ajudam, mas não nos dão tanto lucro como o tabaco. E aí, fazendo as tais anotações, a gente foi percebendo que a cultura de ovos não nos trazia muitos lucros e quase empatava ali nas despesas, nos gastos, e tirava tempo de cuidar mais das outras culturas. O milho também. Outra coisa que o nosso orientador nos ajudou a diminuir e onde nós agora plantamos só para o nosso consumo próprio. E aí, agora, a gente, claro, está engatinhando no programa, mas está rendendo bem mais do que antes. A gente notou, então, uma melhora considerável e agradecemos a ele e a Souza Cruz. E também fala um pouquinho que o meu filho, ele se formou técnico agrícola aqui na EFA e ele trabalhou 3 anos de empregado no agropecuária. E esse ano ele voltou para casa e está com a gente e hoje ainda ficou fazendo os camalhões para nós plantar o tabaco. Nós estamos aqui tranquilo com ele na propriedade. Era isso.
Muito obrigada, Bernadette Tomasi, produtora rural de Gramado Xavier, pelo seu relato, ou seja, contando pra gente como é na prática, né? Toda essa transformação, o processo de anotação, de perceber o que dá, o que não dá resultado e reinvestir na própria propriedade. Muito bacana a história de cada um de vocês que está aqui hoje. Obrigada por compartilharem conosco. É tão bom ouvir a história das pessoas, né? Porque a gente se enxerga na história do outro, a gente se emociona com a história do outro, a gente vê que tem espaço para a gente fazer coisas diferentes também. E eu tenho certeza que essa mensagem está chegando muito longe pelas telinhas do Canal Rural em todo o Brasil, aqui direto de Esteio, mais uma edição da Expo Inter. Agora é uma outra produtora rural, ela também é de Gramado Xavier, no Rio Grande do Sul. E quem vai conversar com a gente um pouquinho agora é a Jerusa Caral, que recebe os nossos aplausos. Jerusa, vem para cá. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jerusa, venho do município de Gramado Xavier. Sou produtora integrada há 2 anos, sucessora da propriedade dos meus pais. Atualmente curso o 8º semestre de Química Bacharelado na Universidade de Santa Cruz do Sul. Bom, eu gostaria de falar assim, a respeito da minha opinião sobre o Sistema Integrado de Tabaco. É uma história de 100 anos de sucesso que só foi possível com a parceria dos produtores e da empresa. É muito gratificante fazer parte de uma empresa que visa os seus produtores como peça fundamental para o sucesso deles. Eu acho também que no cenário nacional da agricultura atualmente é muito importante que o produtor seja qualificado para que ele seja um empreendedor de sucesso, para que ele tenha uma propriedade rentável. E isso vai fazer o sucesso dos próximos 100 anos desse sistema, é a qualificação do produtor. E a empresa, juntamente com a nossa disponibilidade de querer se qualificar, de procurar um estudo, de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, oferece vários programas, como o Propriedade Sustentável, Gestor de Recursos Hídricos, Plano Diretor de Solos, para que a gente tenha um desenvolvimento e um acesso à informação que possibilite, então, uma produção melhor, que seja mais rentável, que seja de maior qualidade. E, nesse sentido, então, tanto o produtor quanto a empresa saem ganhando no desenvolvimento de ambas as partes. Muito obrigada. Mais uma jovem no campo, né? E contando a importância de se profissionalizar também, ou seja, da busca da informação, e que isso é com certeza o que vai fazer a diferença. É muito legal ver nos relatos de vocês alguns trechos relevantes do que foi dito aqui, que vale a pena a gente repetir, né? Que antes você tinha que sair do campo se você não quisesse estudar, não é? Agora você tem que estudar para permanecer no campo, ou seja, é a lógica do negócio que mudou. E também me chama muito a atenção, e acho que vale a pena a gente destacar para os nossos telespectadores, alguns conceitos chaves que apareceram nas falas de vocês. Conceitos ligados a planejamento, conceitos ligados à rentabilidade, à gestão da propriedade. Isso é muito rico, porque, de fato, a gente conversou aqui no início que íamos tratar de tendências, né? E a gente já está mostrando algo que acontece na prática e que, sem dúvida, é uma tendência quando a gente fala de agronegócios, de agricultura. A gente está muito feliz em receber vocês aqui e ver os relatos do que acontece no campo do Brasil. Vamos ouvir agora o orientador agrícola Gilberto Carminati. Por favor, Gilberto, venha para cá. Boa tarde a todos. Eu sou Gilberto, como já mencionado, e sou orientador agrícola e trabalho com a Souza Cruz há 30 anos. Vou tentar expressar aqui a opinião dos mais de 200 orientadores e orientadoras que trabalham com a Souza Cruz e também expressar a opinião dos demais técnicos e orientadores das outras empresas que constituem o sistema fumageiro. Então, o meu trabalho de assistência técnica é levar informações e implementações de inovações também e me comprometer com que isso aconteça.
Assistência técnica é tudo isso que a gente viu aqui hoje de tarde. É aquilo que foi dito pelos nossos gerentes, diretores, mas em especial é aquilo que foi dito aqui pelos nossos pelos nossos produtores, né? Então, o que me enche de felicidade e orgulho em poder participar dessa parte tão importante para o sucesso dos nossos 100 anos de Sistema Integrado de Tabaco de Fumo é assistência técnica. Daria para mencionar muitos pontos, mas depois dos depoimentos que eu ouvi aqui do seu Ladir, do Gustavo, da Geruda, da Bernadette, simplesmente disseram tudo. E nesses 30 anos eu pude acompanhar muitas mudanças, muitas evoluções. Nós tivemos um trabalho fabuloso em questões agronômicas, em questões sociais, em questões ambientais, mas que no fim se retrata tudo nesses depoimentos vistos aqui. Por isso que me enche de orgulho em fazer esse trabalho, essa assistência técnica, hoje com foco, que nem já foi mencionado aqui, ao trabalho de planejamento e gestão das nossas propriedades. Um trabalho um tanto quanto diferente, mas que, graças a Deus e graças ao resultado desse trabalho, a gente está vendo jovens voltando. Nós estamos conseguindo reter mais filhos de nossos produtores para fazer a sucessão. Porque esse trabalho, ele, como foi dito, trabalha planejamento e gestão, onde é feito um acompanhamento de todas as atividades praticadas ali nas propriedades. E com essa informação, o nosso produtor, o nosso empreendedor, ele consegue tomar decisões e vislumbrar e analisar melhor o que ele tem, o que ele está fazendo, o que está bom, o que ele precisa melhorar, muitas vezes o que ele precisa eliminar, né? Com isso, também, e o mais importante, ele consegue planejar as próximas safras com uma segurança maior de retorno. Então, a grande satisfação desse trabalho é exatamente essa, é ver o nosso produtor rural, o nosso empreendedor, aumentando sua qualidade de vida e melhorando em prosperidade. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigada ao Gilberto Carminati, orientador agrícola, citado também por produtores rurais aqui como uma peça fundamental na hora da tomada das decisões, de ver como estão os resultados no campo ao longo desses 100 anos aí de sucesso do programa de integração empresa-produtor, que começou lá em 1918 com o tabaco. E anos depois foi seguido por culturas como a integração de aves, depois a integração de suinocultura, modelo que dá muito certo no agro brasileiro. Bom, a gente agradece a participação de cada um de vocês, produtores que vieram até aqui. Para a gente é uma grande satisfação ouvir as histórias de cada um de vocês. Nos ajudaram a entender um pouquinho dessa trajetória, dessa construção do processo que resultou no sucesso que a Souza Cruz implantou lá atrás e que hoje, como eu já disse, serve de modelo para outras cadeias. O que nós vamos fazer agora? Agora é aquele momento que você que participou, mandou pergunta pelo WhatsApp, pode ver a sua pergunta sendo respondida. Se não fez a pergunta, tem alguma dúvida, pode aproveitar para fazer agora. Eu estou aqui com o celular. A gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas. Na sequência, tem mais depoimentos, tem algumas surpresas. A gente tem mais algumas horinhas juntos para discutir o sucesso da cadeia de integração no tabaco, da integração no tabaco. Quero fazer para você uma pergunta, Froza. Saber como é que está o Brasil em termos de produção de tabaco em relação a outros países. A gente ouviu o Benício falando que somos o maior produtor do mundo só depois da China, né? Mas somos grandes exportadores. Como é que estamos em relação aos demais países? Somos competitivos? Obrigado, uma importante pergunta. A situação do Brasil hoje, sim, a gente é competitivo porque atende aqueles 3 pontos que eu comentei na minha fala inicial. É um produto que tem competitividade de preço. Se você não tiver preço, também você não consegue competir. Tem qualidade e tem sustentabilidade. A forma que ele é produzido, ele é sustentável. Mas nós não podemos ficar deitados em berço esplêndido. O mundo todo, e eu comento sempre isso, é impressionante. Muitas vezes o Brasil, ele talvez por ter um produto, e como o Benício muito bem mostrou, que gera tanta renda,
ele fica tranquilo, ele acha que isso aqui vai acontecer no ano seguinte, no outro ano. E os países que eu convivo, e eu trabalho em vários países do mundo, visitando eles, onde tem produção também de tabaco, a gente percebe que tem um interesse muito grande em aumentar a produção de tabaco. Então, a gente está bem, temos uma posição relevante, mas temos que ter muito cuidado, porque muita gente quer e sabe que isso gera bastante renda, que gera possibilidade de diversificação de cultura. Então, seria essa a situação que a gente tem no momento. Um outro ponto de atenção é em relação a um fenômeno que está acontecendo no Brasil, e ele vem crescendo, que é a entrada de cigarro contrabandeado. Nós estamos falando aqui na produção de tabaco, mas esse tabaco no mundo ele vai para a produção de cigarro no final do dia. E nós temos também um ponto que eu acho que o governo brasileiro precisa ter um pouco mais de atenção, que esse crescimento do contrabando, que a gente falava alguns anos atrás em 20%, estamos falando alguma coisa quase na metade do volume brasileiro, como o Romeu citou. Então, é um ponto de atenção. Eu acho que a gente tem que ficar atento para não, daqui a pouco, além de ter perdido o emprego, a mão de obra e o imposto, perder também a produção de tabaco, porque daí o cigarro já vem com tabaco lá de fora também, além de não ser um tabaco de qualidade exigido para fazer isso. Mas estamos num momento bom, eu acho, com essa atenção para dar. Sobre esse ponto que você menciona em relação à entrada de cigarros contrabandeados, Isso. como que isso afeta já o volume de produção? É crescente os impactos disso na produção nacional? É bastante crescente. Ele afetou, no primeiro momento, a indústria na parte da produção de cigarros. Empresas fecharam fábricas, no caso da própria Souza Cruz, tínhamos uma fábrica aqui em Cachoeirinha, a gente teve que fechar essa fábrica. Gostaríamos de voltar, de crescer a produção novamente, mas estamos trabalhando em todas as frentes, temos aí a participação de todas as federações, do Sintabaco, da FUBRA, dos produtores, e o governo parece que está precisando um pouquinho mais de atenção para esse ponto, porque ele pode chegar a níveis muito grandes, que eu acho que já é metade do volume brasileiro, é alguma coisa assim absurda. Então, essa seria a minha única preocupação. Com relação àquilo que a gente viu, da parte bonita, da parte boa, dos pilares que a gente está vendo atender, que é com a qualidade, não só do produto, mas da vida de quem vive no campo. O cliente também gosta disso. O consumidor também gosta. Todo mundo gosta de comprar alguma coisa que é boa, que tem qualidade, que tem competitividade em termos de preço, mas que foi produzido por uma família feliz, por uma família que está bem, por essas histórias bonitas que nós vimos. Então, essa parte está muito bem. O ponto que eu chamo a atenção, e aí é para o Brasil, para a gente não ficar achando que essa renda toda, que nós falamos dos bilhões que são todos os anos compartilhados no sul do Brasil, especialmente junto aos produtores, os impostos que o governo arrecada, que agora param de crescer em função desse nível de contrabando. Então, eu acho que um pouco de atenção do governo, entendendo um pouco mais, e esses fóruns ajudam, porque muitas vezes a própria produção, o sistema integrado, ele é pouco conhecido. Políticos, autoridades deveriam conhecer um pouco mais para também conversar um pouco mais com o setor e poder trazer melhorias. E, nesse sentido do contrabando, é um ponto muito importante. Ou seja, Froza, só para a gente deixar muito claro para a nossa audiência no Brasil inteiro que está nos acompanhando, você está dizendo que metade do volume de tabaco consumido no Brasil hoje já é fruto de contrabando, é isso? Metade do volume de cigarros. De cigarros, isso, corrigindo. O tabaco que nós produzimos no Brasil, a grande maioria ainda é exportada. Se perdeu aquilo que se usaria no consumo doméstico, uma grande parte desse, mas nós temos, como eu falei, por ter um produto de tanto valor, de qualidade, sustentável e preço competitivo, a gente é o primeiro exportador, como o Benício colocou, mundialmente falando. Só perdemos em produção para a China, mas como exportadores somos o principal país do mundo ainda. Muito importante, olha que título interessante, né? O primeiro produtor, depois da China, volto a frisar, primeiro exportador, mas temos esse desafio aqui internamente do país de ter metade dos cigarros que são consumidos frutos de contrabando, o que afeta diretamente essa cadeia produtiva do agronegócio. Vamos continuar com nossas perguntas. Quero conversar com o Benício da FUBRA. E Benício, me chamou muito a atenção nos relatos dos produtores aqui. Eles destacaram o quanto a diversificação de culturas está presente na rotina do produtor de tabaco. Isso é algo que é fomentado, incentivado pela FUBRA?
Bom, esse incentivo nós até temos. Iniciando há já muitos anos, nós sempre temos a Expo Agrofubra. E essa Expo Agrofubra ela é voltada principalmente para a diversificação da pequena propriedade. Além disso, nós devemos ter, são 24 lojas que nós temos filiais, né? E em cada filial nós temos orientadores técnicos que dão assistência e essa assistência ela está voltada para a diversificação. Então, na verdade, hoje não tem, é muito difícil. Eu até quero dizer, não tem produtor que não tem pelo menos todo o consumo que ele precisa na sua cozinha, isso ele tem na sua casa. Então, isso está tranquilo. Muitos têm, a mesma área que ele ocupa com tabaco, ele produz também outra cultura, ou milho, ou soja. Hoje está muito soja, porque o soja até está com um valor melhor, estão produzindo. Agora, ali tem um detalhe que até a gente conversou outra hora, é que precisávamos ter um incentivo maior na irrigação nessa pequena propriedade, para que o produtor, tão logo terminasse a colheita, ou nem precisa terminar, principalmente a pequena propriedade. Por quê? Porque ele planta o milho com saraquá. Então, se ele tem ainda 2 ou 3 apanhadas a fazer, ele já pode plantar ou milho ou feijão. Principalmente, se ele quer plantar feijão, ele precisa ter a irrigação. Então, com isso ali, ele tem a garantia. E ali tem uma falha que, se o governo quer que a propriedade de tabaco ela tenha diversificação, ele precisa abrir um crédito especial para investimento em irrigação. E também tem uma outra questão, nós hoje estamos utilizando não estufas de fumo para secar, nós estamos utilizando secadores, que podem também ser utilizados para secar grãos. Então, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, não tem, principalmente nós temos aqui Santa Catarina e Paraná, dificilmente tem um produtor que não tem tabaco com suíno, com leite ou com aves. Então, a diversificação, a gente até tem uma pesquisa sobre isso, ela é muito grande na área do produtor de tabaco. É bem o contrário que a gente tem ouvido falar com muitas ONGs que estão a combater a produção de tabaco, mas o nosso produtor de tabaco, ele tem consciência, e isso ali que está, o Alex falou e o que a gente viu nos vídeos, é gestão, e gestão também faz parte da própria diversificação. Então, nós temos sim, a gente pode falar com toda clareza e com toda certeza, nós estamos diversificando sim. Obrigada, Benício. A pergunta agora que eu gostaria de fazer ao Romeu, para a gente entender claramente, Romeu, quais são os objetivos que tem a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, quais as áreas de atuação dela, como ela faz esse elo entre os interesses de todos que participam do setor? Bem, como eu falei antes, a Câmara Setorial tem os 4 pilares e nós trabalhamos isso muito bem. A única questão é que a Câmara Setorial ela é propositiva, ela não é deliberativa. Então, todos os assuntos que fazem parte dos problemas, dificuldades que fazem parte da cadeia de produção do tabaco, nós discutimos nas reuniões. E nós temos alguns assuntos que são extremamente preocupantes, que é a questão da regulamentação, que é muito forte no Brasil. A questão que tem os setores e o próprio governo se preocupando em aumentar a tributação em cima do tabaco, em cima do cigarro, principalmente, com isto visando a redução do consumo, e isto é, como se diz na gíria, um tiro no pé. Pelo fato de que quanto mais tributo tem no cigarro, mais alto é o preço do cigarro. Consequentemente, o mercado ilegal se torna cada vez mais robusto. E é em virtude disto que hoje nós temos em torno de 48% do mercado consumidor no Brasil é ilegal. E nós sabemos muito bem a quantidade de cigarros que são fabricados no Brasil, porque existe uma maquininha da Receita Federal adaptada a cada máquina de fabricação de cigarros no Brasil, aquela que produz e fabrica o cigarro legal.
Então se sabe cada unidade de cigarro que é fabricada, mas o que tem no mercado legal, isto precisa ser investigado, não se sabe. E ali também se tem, por exemplo, uma preocupação bastante grande, que é a falta de recursos, a falta de equipamento que a própria Polícia Federal tem para acompanhar essa questão do mercado ilegal. Mas, voltando à produção de tabaco, todos os produtores que hoje estão inseridos dentro do sistema integrado, e felizmente é mais de 90% que está no sistema integrado, está produzindo dentro deste controle. Isso é muito importante porque o consumo de cigarros no Brasil e no mundo, ele tem limitação, ele é limitado. Consequentemente, ele não tem um crescimento maior ou menor, ele segue mais ou menos uma linha contínua e da mesma forma, da mesma velocidade. E o sistema integrado tem essa facilidade que controla a quantidade de tabaco que precisa ser produzido para atender este mercado que existe. Se hoje nós temos essa quantidade de 159 mil produtores no Brasil, pela média que eles produzem, sabe-se perfeitamente o que o mercado necessita e o que estes produtores conseguem produzir para atender a necessidade deste mercado. Isso também tudo é uma questão que precisa ser considerada, que é o preço do custo de produção do tabaco. O custo de produção também se sabe. Foi a primeira cultura que teve um levantamento detalhado do custo de produção, foi o tabaco. Então, todas essas iniciativas são muito fortes e se sabe exatamente o que se precisa para produzir tabaco em 1 hectare e isto multiplicando pela quantidade de hectares que se tem. Consequentemente, também se sabe o preço que se consegue na venda desse produto no mercado. As empresas garantem, quem está dentro do sistema integrado, a empresa garante a compra desta produção e isso é uma segurança muito grande para os produtores. Infelizmente, as outras culturas não têm esta segurança. Então, eles produzem dentro de uma estimativa do que o produtor acha que ele pode produzir, que ele tem condições de produzir, mas quando ele vai vender no mercado, ele não sabe a quanto ele vai vender, não sabe se tem mercado para vender aquilo que ele produziu. Então, só para citar um exemplo, a soja, em 2016, o preço da saca de soja chegou a R$ 93,00, em 2016. Em 2017, o preço girou entre 55, 58, 62. Hoje está em torno de 78, 80 reais, dependendo do local, para o produtor vender. Mas o custo de produção, ele não reduziu nesses percentuais. Ele, inclusive, até subiu. E, em consequência disso, o produtor fica numa situação muito instável. No tabaco, isso não acontece. Muito obrigada, Romeu. Agora, falando um pouquinho também para os jovens, Alex, queria conversar com você. Que tipo de, enquanto gerente nacional de produção agrícola, que tipo de ações a Souza Cruz, através do sistema integrado de produção, está pensando para o futuro próximo? Quais são as tendências, quais são as formas de entender que esse é um mercado próspero? Bom, eu vou só corroborar um pouquinho com o que já foi falado sobre o mercado ilegal aqui, só lembrando a todos que estão aqui na plenária, que a carga tributária hoje em dia em cima do cigarro aqui no Brasil, ela gira quase em torno de 80%, quando no Paraguai se paga somente 16% de imposto lá. Então, você tendo um preço mínimo do cigarro aqui no Brasil, você pode imaginar que o cigarro paraguaio ele chega aqui a um valor à metade do preço, que faz com que haja uma evasão muito grande de reservas para os cofres públicos. Mas agora, respondendo a sua pergunta e falando sobre sucessão no campo, até a gente teve um belo exemplo aqui, Gustavo, né? Bom, o jovem, ele, para ficar no campo, primeira coisa que ele vai ter que responder para ele é quanto eu ganharia lá lá fora e quanto eu ganharia aqui na minha propriedade. Eu acho que essa parceria que a gente tem com as federações, com a Epagre, de poder, através dessas 200
40 propriedades sustentáveis, onde por 10 anos a gente coletou dados de preço de diferentes culturas. A gente pode hoje colocar num computador na frente do jovem e também na frente do produtor um simulador onde ele vai colocar lá produção de 3 hectares de tabaco, 5 hectares de soja, 2 hectares de milho, e ele vai ver quanto ele está utilizando, qual o percentual da propriedade que ele está utilizando e qual a rentabilidade que ele vai ter. E em cima disso é que ele vai conseguir gerir melhor aquela propriedade, como foi o exemplo dado, inclusive, por uma das nossas produtoras, né, nossos parceiros. Então, é isso aí, a gente quer... primeiramente, ajudar o nosso produtor a fazer conta, a gente quer que a propriedade dele seja sustentável, e nós temos diversas novas tecnologias que foram difundidas e que hoje já estão lá no campo. Estágio inicial, eu diria ainda, porque por muitos anos o nosso departamento de pesquisa ele trazia inovações, mas o nosso orientador agrícola ele estava mais focado em dar assistência técnica para o nosso produtor. São, no total, 27 mil produtores da Souza Cruz que recebem essa assistência. Hoje em dia, a gente tem técnicos especializados, chamados de difusores de tecnologia, que vão lá no campo, colocam novas tecnologias, como mencionado até pelo Benício, a irrigação. A gente tem irrigação por gotejamento, que utiliza pouquíssima água, né? Na verdade, ela é uma fertirrigação, onde o produtor ele consegue já ter menos serviço, menos mão de obra, porque, afinal de contas, ele não precisa entrar na lavoura e estar fazendo a adubação de cobertura. Essa adubação ela acontece de forma espontânea, natural, através dessa fertirrigação. Então, é menos trabalho, é mais bem-estar na propriedade, mais produtividade e, automaticamente, mais dinheiro que esse produtor e esse jovem vai poder colocar no bolso. Agora, Alex, muito se fala ultimamente em empreendedorismo. É uma palavra que está na moda e também que muitos jovens, muitos adultos estão buscando empreender. A Souza Cruz tem algum tipo de programa que busca desenvolver o empreendedorismo no campo? Olha, o empreendedorismo, na minha visão, ele está muito ligado à palavra gestão. Então, se o nosso produtor até então ele não olhava para a propriedade como um negócio, hoje em dia ele vai empreender naquele negócio, porque ele vai fazer conta, ele vai entender de contabilidade, ele vai saber onde ele deve investir os seus recursos e o seu tempo. Então, isso por si só, na minha visão, já é empreendedorismo. Tá certo, muito obrigada, Alex. A gente continua agora, depois da rodada de perguntas, a gente vai ouvir as entidades que também são um elo indispensável desta cadeia produtiva. Eu chamo agora o Iro Schink, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco. Vamos saudá-lo? Seja bem-vindo. Boa tarde, meus jovens. Quando digo meus jovens, cumprimento a todos, porque, na verdade, o que envelhece é o corpo. A mente, se a gente quer, ela se mantém jovem. E é o que eu vi hoje de tarde bastante aqui. Um sistema integrado que tem 100 anos e que, se a gente olhar pela idade, a gente já é antigo, já é velho. Mas se a gente olhar, então, pelo lado da mente, se eu posso fazer essa relação, se nós olhar todos as novas, eu diria assim, as mudanças que aconteceram dentro do sistema integrado durante a sua trajetória, ele é um sistema muito jovem. E eu diria que é o melhor sistema de parceria existente no mundo. Na verdade, quando eu nasci, eu comecei a fazer parte do sistema integrado. Não com essa idade, né? Ainda não cheguei lá, vou chegar aos 100. Estou ali por 2/3 agora. Mas quando eu nasci, meu pai era um pequeno produtor e o sistema integrado já chegava lá na propriedade do meu pai, que era um pequeno produtor de tabaco.
E a partir daí eu fui acompanhando todos os processos. Portanto, fui produtor, depois fui estudar, depois tornei agrônomo, fui para a empresa. Eu até me considero, devo dizer, a própria cadeia produtiva do tabaco, se me permite isso, já que eu saí lá do campo. Mas ver realmente um sistema como esse, eu devo parabenizar a Souza Cruz pela iniciativa, né, do começo do sistema, foi quem começou o sistema, e depois, principalmente depois dos anos 70, quando o Brasil começou a expandir, vamos dizer, a sua produção para exportação, as outras empresas também, como o Sintabaco representa todas as empresas, as outras empresas também entraram nesse sistema e hoje ele é aplicado por todas as empresas. Naturalmente, melhor por umas do que por outras, mas ele hoje faz parte de todas as empresas. E o importante na vida, isso vale muito para os jovens, eu acho assim, quando a gente quer falar sobre uma coisa ou quer analisar uma coisa, a gente tem que ver quais os resultados foram alcançados. Foram ditos aqui, mas eu gostaria até de repetir. Por causa do sistema integrado, nós nos tornamos o segundo maior produtor de tabaco do mundo. Nós nos tornamos o maior exportador de tabaco do mundo, já esse ano, inclusive, comemorando 25 anos de maior exportador consecutivamente. Nós estamos entre os 2, 3 melhores produtores de qualidade de tabaco do mundo. O tabaco que tem a melhor limpeza de produto no mundo, e o Brasil é também quem está mais adiantado naquilo tudo que foi falado hoje aqui em termos de sustentabilidade. E nós temos que dizer, nós chegamos a esse ponto por causa do sistema integrado que agora esse ano completou 100 anos. Mas como foi citado, e isso é fundamental, e quando eu disse que era a melhor parceria existente, nós fizemos uma pesquisa o ano passado, 2 anos atrás. O ano passado, inclusive, apresentamos essa pesquisa aqui no Canal Rural, foi um programa especial para isso, mas eu gostaria de relembrar um fato fundamental. 80% dos produtores de tabacos estão nas classes A e B, enquanto que o resto da população brasileira tem apenas 20% da sua população nestas classes. Isso demonstra que, se nós nos tornamos o segundo maior produtor, maior exportador, que toda a cadeia produtiva realmente teve vantagens com isso, e qualquer sistema, né, que é de integração, ele só funciona se é bom para toda a cadeia produtiva. Então, eu fico muito satisfeito de falar isso. Claro, eu me emocionei vendo aí os jovens falando aí, eu na tua idade, eu ainda estava lá no caso do meu pai também, o jovem falou aqui, a outra jovem, falando também o senhor aqui, o Oladi, que eu não sei qual a idade dele, mas eu estou quase, nós começamos quase junto nessa. Então, foi realmente um momento de emoção a gente poder rememorar um sistema tão importante e que traz tantos benefícios, eu diria, para os 3 estados do Sul. Só no Rio Grande do Sul, os municípios foram citados aqui, 260 e poucos municípios, mas nos 3 estados, 566, muitos desses municípios, eles só conseguem sobreviver por causa da produção de tabaco. Não é porque a empresa tem em alguns lugares, Santa Cruz, Venâncio Aires, alguns lugares tem uma filial. Mas onde há a produção, é essa produção que, na verdade, que faz, a impulsionadora do progresso desses pequenos municípios. É só falar com os prefeitos de vários municípios, eles vão dizer assim, a produção de tabaco vai bem, nós vamos bem. A produção de tabaco não está tão bem, bom, já começa a ter problemas. Então, nesse sentido, eu gostaria realmente, mais uma vez aqui, dizer da satisfação poder participar disso, ser convidado aí pelo meu amigo Claudimir, que é um dos grandes baluartes da sustentabilidade aí na produção de tabaco, e deixar essa mensagem. O Brasil, mesmo que nós estamos agora num processo que já se fuma menos no mundo, realmente há um decréscimo na parte de produção de cigarros ou no consumo de cigarros, onde está havendo a entrada de novos produtos do tabaco, inclusive com menos danos para a saúde dos consumidores, mas pode ter certeza que o Brasil, e principalmente por causa do sistema integrado instituído, vai ser o país que por mais tempo vai poder produzir tabaco, melhor vai poder se adaptar a todas as mudanças que poderão vir aí para frente. Então, mais uma vez, meus parabéns aqui, inclusive pela ideia de um programa tão importante para poder mostrar o melhor sistema de produção
o melhor sistema de parceria existente entre produtores e indústrias do mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Iro Schink, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco. Ele que também se emocionou durante as falas dos produtores, relembrando parte da própria história nestes anos de construção deste sistema de integração na cadeia do tabaco. Muito obrigada. Eu chamo aqui o diretor da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, Marco Antônio dos Santos. Marco Antônio, seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos, uma alegria e uma satisfação muito grande de estar aqui, um agradecimento ao seu Frozer, ao Benício, o convite que fizeram à Federação. E em nome do Sindicato Rural de Santa Cruz do Sul, que eu sou presidente também, além de diretor da Federação, eu gostaria de dizer para vocês que, como dirigente sindical, é um agradecimento, uma grata satisfação estar com vocês. Mas como produtor rural é um orgulho muito grande de ter feito parte dessa história como produtor rural do sistema integrado. Eu que fui produtor de tabaco lá em Gramado Xavier, e vários conterrâneos nossos aqui hoje em declaração, durante muitos anos consegui a fazer parte desse sistema. Para nós é um orgulho muito grande. Nós hoje, como dirigente sindical, defendemos e representamos a categoria de produtores, sempre buscando um benefício. E entendemos que o sistema integrado, ele é hoje o que dá maior garantia para a pequena propriedade e até para a média propriedade. Não que a grande não possa ter sistema integrado também, mas elas nos garantem a produção que nós ali fizemos, nos garante um preço mínimo e a tecnologia que nós vamos empregar ali. Em outras culturas nós não temos esse tipo de garantia. Até o Benício colocou antes, na soja, no milho, em outras culturas nós não temos essas garantias que nós temos no sistema integrado. Então nós, como produtor e como dirigente sindical, achamos importante o sistema integrado. E queremos cada vez mais modernizar esse sistema. No longo dos anos aí, a gente tem sentido que o mundo gira e evolui, o sistema também tem evoluído, e nós, a cada momento, temos que estar atentos, como produtor, buscando maiores informações. Nós, como dirigente sindical, hoje temos como parceiro o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que também está à disposição para todas as entidades. Já as fumageiras fazem parte, são parceiros, os sindicatos dos trabalhadores, os produtores são parceiros nossos. Nós também estamos aí para contribuir com essa ferramenta que é de todos vocês, porque o Senar, eu sempre digo, quem é dono do Senar são os produtores que contribuem e que pagam o Senar. Então, é uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui hoje junto com vocês, participando desse evento dos 100 anos. E tomara que esteja presente no 120, no 130. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco Antônio dos Santos, diretor da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul. Eu convido para vir aqui ao palco o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FETAG Rio Grande do Sul, Nestor Bonfante. Venha para cá, Nestor, seja bem-vindo. Então, meus cumprimentos a todos vocês que estão aqui hoje, produtoras. Uma alegria muito grande de poder estar aqui participando desse evento promovido pela Souza Cruz e pela AFUBRA. Parabenizar o Írio e o Froza. Eu confesso, Kelly, que eu estou um pouco emocionado. Eu acho que nessa Expo Inter deste ano, o Canal Rural está dando um show de bola nos programas que está acontecendo. Eu fiquei imaginando antes, quando o Gustavo, né, veio aqui dar o seu depoimento. Fiquei imaginando um menino de 18 anos
trabalhador rural, muitas vezes discriminado, como aquele colono grosso, vem aqui e dá um depoimento num canal de televisão para todo o Brasil. Talvez você não dimensionou a importância que teve o seu depoimento junto com as demais pessoas que vieram aqui fazer o depoimento. Uma coisa é ver um vídeo, depoimento de um vídeo, que as pessoas, os programas podem fazer, editar os programas. Outra coisa é vir aqui ao vivo, falar com sentimento, Írio. Isso não tem preço. Eu acredito que talvez hoje eu ganhei a minha tarde aqui na Expo Inter, ouvindo o depoimento de vocês 4 que vieram aqui falar com sinceridade, com amor de ser agricultor, produtor de tabaco, e não só de tabaco, como já foi dito, talvez a cultura do tabaco é o que mais o agricultor tem possibilidade de diversificar na sua propriedade, porque o tabaco é apenas parte do ano, o outro período do ano pode fazer outras culturas. E a FETAG está junto, imbuído nesse processo todo. A gente sabe que nós, produtores, nós, entidades, nós precisamos um dos outros. E o papel da FETAG, que está fazendo 55 anos este ano, agora no mês de outubro, estamos quase empatando com 100 anos, daqui a pouco a gente alcança. E uma entidade e uma associação que tem uma vida longa, sim, é porque sempre foi feito o trabalho com muita orientação, muita seriedade e muita vontade de vencer. Ninguém precisa explicar na TV ou nos rádios quem é agricultor de tabaco e quem não é. Quem não tem o privilégio, ou quem mora em outra parte do estado, do país, basta quando você for aqui de Porto Alegre em direção a Rio Pardo, você vai ver nas propriedades quando que começa a cultura do tabaco. Pelas casas, pela ornamentação, pelo capricho que tem ao redor das casas. Não que os outros não tenham esse capricho, mas quando tem um produtor de tabaco, a gente sabe que tem orientação. E outra coisa, há poucos dias alguém me disse, o agricultor, seja ele familiar ou não, ele vai acreditar na assistência técnica, que nós precisamos aumentar muito, quando o técnico orientador chega na casa e o agricultor sabe o nome dele. A gente só vai acreditar, a gente só vai ajudar a melhorar a nossa propriedade se a gente tem alguém que a gente conhece, alguém que a gente confia. E, de fato, o sistema integrado de tabaco, talvez hoje, no Rio Grande do Sul, é o sistema que tem mais assistência técnica. Recentemente saiu a pesquisa do IBGE. Nós temos hoje 50% das famílias do meio rural que não tem nenhuma assistência técnica. Imaginem como é difícil daquele agricultor familiar de 14,6 hectares, que saiu antes aqui na pesquisa. Como que ele vai poder continuar na propriedade dele se não tiver um orientador que ajude a seguir a sua propriedade, o seu trabalho. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, a gente está junto, a gente negocia preço, a gente negocia custo de produção, tem os momentos que a gente vai com embate com a indústria, mas também tem os momentos que a gente é parceiro, e nesse momento hoje aqui nós somos parceiros. Parabéns, sucesso a todos vocês. Muito obrigada, Nestor Bonfante, vice-presidente da FETAG Rio Grande do Sul. E para finalizar esta rodada de depoimentos, eu convido o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Atos de Almeida Lopes Filho. Muito boa tarde, Atos. Venha para cá, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estarmos aqui hoje nesse evento maravilhoso, organizado pela Souza Cruz, a FUBRA, por todas as indústrias que também atuam na rede do tabaco. Queria cumprimentar primeiro nosso colega Froza, o Benício,
o Romeu trabalha, eu acho que todo o caminho, tudo deve acontecer através das câmaras setoriais, Romeu. É onde nós conseguimos sentar o lado dos produtores, o lado da indústria, todos os elos da cadeia sentam e propõem inovações, propõem mudanças para políticas públicas criadas a nível de Brasil, a nível de Estado. Eu acho que tem que ser passado por aí. O Alex, nosso gerente de produção, né, o nosso grande amigo Iro também, presidente do Sindi Tabaco, e não posso esquecer do nosso sempre colega, e porque está sempre junto conosco, nosso amigo Claudemir, né, onde conseguimos frisar importantes parcerias, né, com a Souza Cruz. A gente vê a total importância que nós temos aí na propriedade sustentável, né? Qual é o papel do Estado nisso aí? É realmente apoiar, Claudemir, fazer com que a coisa aconteça da melhor maneira possível, porque são dados verdadeiros sendo gerados, são dados que vão nos nortear para a tomada de futuras decisões, e essa parceria nós temos que ter. Nós temos que saber o que o Estado quer e o que o produtor realmente quer. Nós temos que tomar nossas decisões em cima do que está acontecendo lá na ponta. Não podemos estar distante do nosso produtor e da nossa produção. Por isso é importante essas parcerias, ou seja, os técnicos que estão indo diariamente ou semanalmente nas propriedades de vocês são a extensão do nosso corpo, do nosso braço e do nosso olhar dentro das propriedades. Isso trazem essa informação para nós, para que nós tenhamos que tomemos as decisões mais corretas. É isso que a gente precisa. As decisões têm que ser tomadas da maneira correta, e quanto mais pessoas opinando, a nossa chance de errar é cada vez menor. Nós vemos que o setor público tem passado por dificuldade, sim, pelos problemas que nós mesmos criamos, o setor mesmo criou. E para nós, a nossa questão financeira está cada vez mais escasso, o nosso recurso está mais escasso. Antigamente a gente podia tirar, eu brinco, né, dizer, tu podia pegar uma metralhadora e distribuir recursos para todas as pontas. Alguns tiros tu ia acertar, vários tiros ia errar, mas isso era possível. Hoje não podemos mais fazer isso aí. Nós temos que ter atitudes e tomar as decisões mais corretas. Temos que acertar mais o tiro. Porque se nós aplicar R$1.000 numa decisão errada, é R$1.000 que nós deixamos de colocar num lugar certo, porque nós não temos mais esse R$1.000 para aplicar em outra situação. E isso depende de cada um de nós. A gente vê que no sistema, né, o sistema nosso aí que nós temos de integração, hoje talvez foi o que norteou. Santa Catarina é o que é hoje devido ao sistema de integração, talvez embasado no sistema de integração criado pela Souza Cruz há 100 anos atrás. Né? Hoje nós temos integração fortíssima. Na nossa produção de aves, é de integração. 90% da nossa produção de suínos, nós somos o maior produtor e exportador de suínos do Brasil, é em cima de sistema de integração, onde nós temos a transparência, a seriedade de nós estarmos trabalhando e jogando aberto com o produtor e o produtor jogando aberto com a indústria. Outra coisa que a gente vê de fundamental importância, que a gente não tem medo disso e a gente gostaria que isso acontecesse mais, a questão de assistência técnica direta ao produtor. Hoje nós vemos que a diferença do sucesso de um produtor e do insucesso de outro produtor está talvez somente na assistência técnica. Ou aquele produtor que tem chance de receber assistência técnica e o que não tem, e o que está aberto a inovações e o que não está aberto a inovações. E essa situação, através do sistema de integração, nós conseguimos avançar muito, conseguimos avançar demais. A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que fazer muito a nossa parte, porque todos temos que buscar o objetivo comum. O nosso objetivo comum é que nós tenhamos mais Oladis dando depoimento, que nós tenhamos mais Gustavos, jovens, voltando para a propriedade e dando seu depoimento bonito, encorajando novos jovens a voltar à sua propriedade. Queremos mais Bernadettes, falando com vontade, com garra e tendo orgulho da sua profissão e da maneira que faz. Queremos mais Jerusas, uma jovem rural que está tocando a sua propriedade, falando que é parte da sucessão, e é isso que nós buscamos. Porque nós queremos que o produtor permaneça no campo, sendo parte da nossa solução e não parte do nosso problema no meio urbano. Muito obrigado a todos e parabéns por esse belíssimo evento. Muito obrigada ao secretário adjunto da Secretaria da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Atos de Almeida Lopes Filho. Nós agradecemos a todos os depoimentos dos representantes das entidades, dos agricultores, produtores rurais, e neste momento eu gostaria de convidar o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, o Benício Werner, para vir aqui ao púlpito, porque ele tem uma surpresa para todos nós. Vamos saber o que é.
Segundo, eu preciso incluir nessa diversificação o convênio que a FUBRA tem com a Embrapa e o trabalho que faz a Emater no Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo difusão de muda de batata, de capim-curumim e também de outras culturas. E a Emater é que faz esse trabalho junto aos municípios e faz essa distribuição. Então, senão eu ia não dormir muito bem. É uma gratidão que nós queremos ter. E se eu posso convidar o diretor Dilmar Froza para deixar marcado esses 100 anos e entregar uma placa. Podemos ir na frente? Então, neste momento, o Benício entrega a placa ao Froza em homenagem aos trabalhos prestados no segmento, recebendo as homenagens, os aplausos de todos que estão aqui. Parabéns pela condecoração, entregue pelo Benício Werner ao Froza, que está aqui, neste momento, recebendo os aplausos de todos nós. Parabéns. Obrigada, Benício. Obrigada, Froza. E a gente está se encaminhando, gente, para o encerramento dessa edição. E eu tenho que compartilhar com vocês que algumas vezes eu já tinha ouvido de um grande amigo meu, jornalista que muito admiro, publicitário, ele que já foi várias vezes reconhecido como uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio, alguém que eu muito admiro, que sempre aprendo, que sempre tem lições de superação, que tem um olhar muito acurado para o que é a tendência, para aquilo que dá certo e que deve servir de exemplo para outras pessoas. Isso aqui não foi combinado e falo porque, de fato, algo que já aconteceu. Meu amigo é José Luiz Tejon, e várias vezes ele já me disse, ao voltar aqui do Rio Grande do Sul, ao chegar em São Paulo, ele me dizia: Kellen, você tem que falar mais com o pessoal produtor de fumo, porque eles fazem parte de uma integração, de uma cadeia integrada, que é exemplo para tantas outras. Dê espaço para essa gente, porque eles merecem, porque eles fazem um belíssimo trabalho. E hoje, ao ver o roteiro do programa, me deparei com essa bela e grata surpresa. Quem tem um recado para a gente é justamente o meu amigo José Luiz Tejon. Vamos ver o que ele nos diz. Eu tenho uma grande admiração pelo modelo de trabalho da Souza Cruz. Essa admiração não é de hoje, já é de muito tempo atrás, porque eu pude observar uma preocupação extraordinária, e essa é uma preocupação que nós temos que ter cada vez mais indo ao futuro, uma preocupação em não deixar gente para trás. O sistema integrado que a Souza Cruz pratica, com um conhecimento muito grande, família a família, pessoa a pessoa, no que hoje nós chamamos modernamente de um Big Data, consegue estabelecer uma relação um a um com cada um dos seus integrados, dos seus produtores familiares. E consegui ver coisas extraordinárias na última visita que fiz a Souza Cruz, onde a importância, por exemplo, de uma conversa com a mulher do produtor, com os filhos dos produtores, a criação de sucessores, consegue ver pessoas que precisam de uma ênfase maior de suporte tecnológico dos técnicos da Souza Cruz para que possa ser bem sucedido. Vi coisas extraordinárias, por exemplo, não é para que uma família de produtores fique dependente exclusivamente do tabaco, tem que ter outras atividades. Conheci uma família que tem atividade de turismo rural, tem uma atividade de receber pessoas, um café colonial delicioso, ou seja, eu vi ali uma preocupação com 27 mil famílias. E quando a gente olha isso dentro do agronegócio, e agronegócio é um conhecimento desenvolvido na Universidade de Harvard nos anos 50, que pressupõe a gestão da cadeia produtiva inteira. Você tem que fazer uma gestão de todos os elos da cadeia. Se um elo da cadeia arrebenta, vai ter consequências no seu lado da corrente também. Isso é muito importante, porque para irmos ao futuro, um planeta que vai para 10 bilhões de seres humanos nos próximos 35 anos, teremos que criar muito empreendedorismo.
E esse empreendedorismo, com base nas propriedades agrícolas, no mundo inteiro, ele será dependente de corporações, de organizações que zelem efetivamente pelo desenvolvimento, pela evolução dos seus parceiros. Ou são cooperativas muito bem lideradas que fazem isso, ou organizações como é o caso da Souza Cruz. Então, é possível e é real sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, responsabilidade social corporativa. Se isto é possível e é real no mundo do tabaco, por que não em todas as outras cadeias produtivas mundiais e brasileiras? Este sistema é um sistema que merece todo respeito, toda atenção e estudos acadêmicos para que possamos levar esse conhecimento aplicado pela Souza Cruz a todas as organizações de todas as cadeias produtivas brasileiras. Portanto, parabéns, Souza Cruz, parabéns seus dirigentes, seus técnicos, suas equipes e, principalmente, parabéns a essas 27 mil famílias de produtores que, além do tabaco, eles têm muito mais coisas nas suas atividades e eles progridem e crescem num sentido também humano da palavra. Sucesso a vocês! Muito bacana a mensagem de José Luiz Tejon, considerado uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio. Quero aqui agradecer a presença de vocês que estão aqui comigo em Esteio, na Expo Inter, a cada um de vocês que estiveram aqui à mesa, que dividiram, compartilharam, nos instruíram, nos informaram, a cada um de vocês, produtores, que dividiram as suas histórias. E foi uma tarde muito especial, muito emocionante. Estou realmente impactada positivamente pelas histórias de vocês. E para a gente terminar essa tarde, peço que todos fiquemos em pé. Uma salva de palmas para os 100 anos de história, de sucesso, Canal Rural Souza Cruz, produtores rurais. Parabéns! E encerramos assim mais uma transmissão de um fórum. Uma ótima tarde a todos. E a gente fica com a programação do Canal Rural. Até a próxima!